O que é preciso para ser um libertário? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Baby Yoda, escrito, narrado e produzido por mim. Quintessência. Existe certa dificuldade entre muitos entusiastas do libertarianismo quanto à compreensão dos princípios éticos que norteiam esse pensamento. Muitas pessoas chegam às ideias libertárias por diversos caminhos. Por exemplo, pela questão política, ou seja, pela revolta contra os governantes e contra as interferências estatais em nossas vidas. Ou pela questão econômica, ao perceber que a interferência do Estado na esfera econômica destrói riqueza e condena as populações humanas à miséria e ao sofrimento. Esses pontos de partida, porém, são apenas a porta de entrada para o libertarianismo. A base deste pensamento não reside nos aspectos econômicos, nem nos aspectos utilitários, mas sim em algo mais nobre, a ética da relação entre as pessoas, que define a partir de si tudo o que é aceitável e tudo o que é reprovável e condenável. Embora seja o fundamento da convivência humana, a ética libertária trata de poucos pontos, resumindo-se a delimitar as relações humanas com base no princípio da não agressão e no respeito à propriedade privada, incluindo aí a autopropriedade ou o domínio sobre o próprio corpo. É neste ponto que muitos daqueles que conhecem o libertarianismo pela via política ou pela via econômica começam a se deparar com alguns impasses, especialmente no que tange à aceitação irrestrita desses princípios. Isso parte de um entendimento equivocado, o de que o libertarianismo existe para que a sociedade progrida economicamente, ou para que as pessoas sejam mais felizes, ou qualquer outro objetivo abstrato que o valha. E isso é errado. Os princípios éticos libertários não dependem de seus resultados para serem corretos e desejáveis. Eles são a única forma possível de convivência pacífica humana coerente, e é isso que importa. Defender tais princípios apenas por seus possíveis resultados positivos é puro utilitarismo. Acontece que a ética libertária não trata do que é belo ou feio, do que é vantajoso ou prejudicial, do que é ordinário ou sublime, do que é prático ou complexo, do que enriquece ou empobrece o indivíduo A ou B. O libertarianismo trata apenas do que é certo ou errado quando consideramos a ética da convivência entre seres humanos. Tudo o que decorre daí, tudo o que resulta desses fundamentos, não se relaciona mais com os objetivos iniciais da ética libertária. Para deixarmos essa análise mais clara, vamos utilizar alguns exemplos práticos. Num primeiro momento, muitos indivíduos que conhecem o libertarianismo entram em choque com algumas defesas que os libertários promovem. Inicialmente, eu, quintessência, tive sérias dificuldades em aceitar a liberação da comercialização e do uso dos entorpecentes. E minha primeira aceitação não se deu pela ética libertária em si, mas pela constatação de que o combate a essas substâncias é inútil e mais prejudicial do que elas à sociedade. Em outras palavras, primeiro, eu, quintessência, aceitei o aspecto utilitário da liberação dessas substâncias para só então compreender que a comercialização e o uso de tais produtos não ferem em nada a ética libertária, não podendo, portanto, ser proibidos sem que isso signifique uma clara violência contra indivíduos pacíficos. Outro assunto que costuma causar dificuldade de aceitação é a questão da propriedade intelectual. Ora, nós sabemos bem que ideias não são escassas e que marcas, logotipos, textos, notas musicais, entre outros, podem ser copiados sem que isso represente prejuízo à propriedade de seus alegados possuidores originais. Ou seja, copiar o que quer que seja não viola a propriedade privada de ninguém. Portanto, a cópia de livros, de arquivos digitais, de ideias e de tudo mais que não é escasso é plenamente coerente com a ética libertária. A esse respeito, alguns argumentam: eu concordo sim com o libertarianismo, mas só até chegar a esse ponto. Imagine só uma pessoa ter o trabalho de escrever um livro e outra pessoa copiar todo o conteúdo logo em seguida. Isso não pode ser permitido.
indivíduo. Veja que o argumento central é o possível prejuízo que alguém possa ter caso um princípio libertário seja colocado em prática. Contudo, como já mencionado, a ética libertária não depende de seus resultados e de possíveis benefícios ou prejuízos a quem quer que seja. O que é certo será sempre certo, e suas consequências serão apenas isso, consequências. Citando outro exemplo prático. Eu, quintessência, trabalho como contador. No Brasil, essa profissão é intimamente ligada ao Estado e às suas ações. Em primeiro lugar, o Estado cria uma reserva de mercado para esses profissionais. Por aqui, apenas indivíduos com formação em um curso técnico de contabilidade ou em um curso superior de ciências contábeis e que tenham sido devidamente aprovados no exame de suficiência realizado pelo Conselho Federal de Contabilidade podem exercer essa função legalmente. Mas a coisa não para por aí. Além dessa reserva de mercado, que limita a concorrência de outras pessoas que poderiam atuar na área contábil sem ter um curso específico, a lei brasileira também obriga todas as empresas sediadas no país a possuir uma contabilidade formal. Em outras palavras, todas as empresas são obrigadas a contratar os serviços de um contador. Portanto, além de haver uma reserva de mercado que dificulta a entrada de novos concorrentes na área contábil, o Estado também torna todos os empresários meus clientes obrigatórios. É o cenário perfeito para qualquer profissão, não é mesmo? Numa sociedade libertária, contudo, nenhuma dessas duas obrigações poderia existir. Afinal de contas, ambas são antiéticas, porque representam uma coação de pessoas pacíficas. A profissão contador não deixaria de existir, mas o seu funcionamento seria completamente diverso. Qualquer indivíduo poderia exercer a profissão sem a necessidade de possuir uma formação regular ou de ter experiência na área, ou de se submeter a qualquer tipo de exame de suficiência que seja. Todos estariam livres para trabalhar na área, sem qualquer tipo de impedimento que representasse uma reserva de mercado. Mais do que isso, nenhuma empresa poderia ser obrigada a contratar o serviço que fosse, incluindo aí os serviços contábeis. O empresário poderia, livremente, contratar contadores para sua empresa. Ele poderia também não ter qualquer tipo de contabilidade regular em suas atividades. Ou ainda, ele mesmo poderia ser seu próprio contador, ainda que de forma prática. Esse cenário é perfeitamente ético e deve ser desejado por qualquer libertário coerente. Porém, eu, quintessência, que também sou libertário, seria certamente prejudicado pelo fim das imposições estatais que garantem o status quo da minha profissão atualmente. Muito provavelmente, a demanda pelos meus serviços diminuiria e eu seria obrigado a procurar outros meios de me sustentar. Isso, contudo, não muda o fato de que o atual cenário é antiético e que eu, para ser um libertário coerente, preciso aceitar esse fato e preciso também ter em mente que aquele hipotético cenário que me seria prejudicial é o único eticamente aceitável. Para se evoluir como libertário, é fundamental compreender que aquilo que um legítimo libertário defende não é, em primeiro lugar, o progresso material de uma civilização, ou a proteção de uma sociedade contra a degradação moral, ou a possibilidade de indivíduos realizarem progressos tecnológicos que levarão a humanidade a um novo patamar de qualidade de vida. O que um legítimo libertário defende é, acima de tudo, que os princípios libertários básicos sejam respeitados, ainda que isso lhe cause transtornos, ainda que isso lhe retire sua atual reserva de mercado, ainda que isso lhe custe seu emprego como funcionário público, ainda que isso abra o mercado para que concorrentes melhores e mais talentosos lhe tirem todos os clientes. Ser um libertário coerente é ter os princípios da convivência humana acima de sua própria conveniência. E não tenha dúvidas, não existe meio libertário. Ou você defende a liberdade dos indivíduos e o pleno respeito à sua propriedade, ou você é contra tudo o que os libertários de verdade defendem. Não existe uma liberdade condicional, ainda que essa condição seja a de que sua vida seja melhor e mais próspera. A defesa das ideias libertárias deve ser irrestrita, porque são os fundamentos do libertarianismo que garantem ao ser humano sua própria humanidade e sua própria individualidade. Em resumo, o libertarianismo não trata do progresso humano, embora este sim seja uma consequência natural, em decorrência do respeito à propriedade. Onde há respeito aos semelhantes humanos e à sua propriedade, haverá o progresso como consequência natural e inevitável. Mas a ética não depende desse progresso, embora este seja dela um desejável efeito. Ainda que para um indivíduo a ética libertária não seja vantajosa, no primeiro momento, ela ainda será a base correta da vida em
sociedade e deverá ser defendida, ainda que vá contra os interesses desse indivíduo ou de grupos específicos. Por outro lado, porém, quando não há libertarianismo, quando seus princípios são violados das formas mais vis imagináveis, aí há guerra, violência, violações de toda sorte e a união de todas essas desgraças, o socialismo. Se é verdade que a ética libertária deve ser defendida independente de seus resultados, é também verdade que quando ela é violada, só podemos esperar que as maiores tragédias se abatam sobre a humanidade. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, se inscreva no canal e clique no ícone da campainha. Até a próxima!